Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui realizando esse estudo da doutrina espírita, conversando um pouco a respeito do Evangelho do Cristo, que é tão caro para todos nós. Muito obrigado à casa pelo convite. Quanto tempo veio, foi antes mesmo da pandemia, não tinha nem visto toda essa reforma. Um lugar muito abençoado, com uma energia muito fluida, muito leve, muito positiva e que nos emociona ver um trabalho tão bem feito, com tanto carinho, com tanto zelo. Muito, muito bom. Parabéns pelo trabalho. E hoje nós iremos falar do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado por Allan Kardec em 1864. Esse ano completou, no mês de abril passado, 158 anos de publicação. Aqui Allan Kardec fez uma compilação dos ensinamentos do Cristo, deixando de lado várias coisas de fatores históricos, de fatores políticos, de costumes da época. Kardec foi selecionando as passagens de cunho moral e compilou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui Kardec fala que esse livro não é só para os espíritas, ele serve para todo e qualquer um que queira fazer essa reforma interior. Que seja espírita, que não seja espírita, que seja cristão, que não seja cristão, para todo aquele que queira ter uma vida mais correta, mais digna, mais honesta, o livro é para servir de cabeceira. São 28 capítulos. Na introdução, Allan Kardec vai falar um pouco até de Sócrates e Platão, coloca Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo, traz um resumo da doutrina socrática e platônica, fazendo os contrapontos dos ensinamentos de Sócrates com os ensinamentos da doutrina espírita e, consequentemente, com os ensinamentos de Jesus. Aí ele então afirma que Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo e, consequentemente, precursores do espiritismo. No primeiro capítulo, Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo colocando: não vim destruir a lei, que é uma passagem do Cristo, falando que Jesus não veio destruir o que Moisés construiu. E o Espiritismo, da mesma forma, não veio destruir o que o Cristo construiu, veio dar seguimento. Moisés, Cristo e o Espiritismo como Consolador prometido. E já no segundo capítulo, então, Allan Kardec intitula meu reino não é deste mundo. Antes de começar, é curioso que Kardec também trabalha as bem-aventuranças, e o Bem-aventurado os aflitos é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Deve ser porque nós temos poucas aflições, né? O maior capítulo, a gente pode trabalhar numa outra oportunidade. Bem-aventurados os aflitos. E lindíssimo. A maturidade que o Espiritismo trata a vida e o tanto que isso nos auxilia a levar ou a caminhar por aqui com mais leveza. Já no prefácio, eu vou pedir licença para ler, porque é uma passagem belíssima, uma página só, escrita pelo Espírito de Verdade. E Kardec ainda faz uma nota de rodapé
falando assim, que colocou essa passagem, né, que essa passagem foi transmitida por via mediúnica e resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso, foi colocado aqui como prefácio. Boa noite. Essa mensagem resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos, eu acho que já é de conhecimento de todos, né? Não é só o Espiritismo que vem tratando disso, dessa transição que nós estamos sofrendo no planeta Terra, sofrendo ou passando no planeta Terra. Não é só o Espiritismo que trata disso. Várias outras religiões, várias outras doutrinas, várias outras fontes de ensinamento, de conhecimento, às vezes mais holísticas, falam desta passagem. Umas vão chamar de transição planetária, como a gente fala aqui na doutrina espírita, outros vão falar que é os fins dos tempos, outros vão falar que é a era de Aquário, e várias denominações, tanto no Ocidente como no Oriente. Nós temos colegas que são muito ligados às linhas orientais e que vão de tempo em tempo lá à Índia visitar os mestres e passam 2, 3 meses imersos, né, nos ashrams, em meditações. Eles voltam falando disso. E é interessante, é bom para a gente aqui. Da última vez que eles foram, eles voltaram com a informação de que eles procurassem lugares altos para morar. Eu falei, então nós já estamos bem, né? Lugares altos, lugares de altitude. Tanto que Minas Gerais, para eles, essa, vou chamar de turma, mas não é pejorativo não. Essa turma que tem muita ligação com o Oriente, eles estão vindo para Minas Gerais, buscando lugares de altitude. Então isso já está espalhado mundialmente. A transição planetária já está posta. Allan Kardec, em obras póstumas, tem uma mensagem que chama Regeneração da Humanidade. E ali Kardec já descreve tudo que nós estaríamos passando nesse momento. São coisas positivas e várias outras também negativas, porque é um momento de separação do joio e do trigo. É um momento de aferir valores. É um momento de realmente nós vermos onde é que nós estamos e para onde nós queremos ir. Kardec lá fala que o número de suicídios aumentará assustadoramente. E até entre crianças. Isso Kardec falando em 1800, obras póstumas, Kardec desencarnou em 69, então obras póstumas é um pouco antes do desencarne dele. São textos que ele escreveu, mas não tinha publicado, e eles publicaram posterior ao desencarne dele. Então, textos de 1860, 60 e poucos, Kardec já falando desses acontecimentos. E é o que nós vemos hoje acontecendo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de suicídios pode duplicar nas próximas décadas. E um número que já não é pequeno. Mais ou menos 1 milhão de casos anuais. É mais do que homicídios, é mais do que conflitos armados, mais do que guerra. Há mais gente se matando do que sendo morta. Não parece loucura? Se a gente juntar número de homicídios e número de mortes em guerras, conflitos armados, não chega no número de suicídios. Se a gente somar os dois aqui, não chega. É uma loucura. É o que marca esse tempo. Kardec fala uma geração nova que está chegando, uma geração velha que está partindo. Joana de Ângeles também, através de Divaldo Franco, tem uma mensagem que chama Transição Planetária. E ela vem falando que são chegados os tempos de cumprir as profecias
desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento. Que essas profecias vão sendo cumpridas. É o Apocalipse de João acontecendo. E Joana termina essa mensagem falando para que a gente tenha fé. Uma fé inabalável, irrestrita. Para que a gente tenha uma fé inabalável. Para que nós nos fortifiquemos no bem, no Cristo. Para que Ele nos dê a sustentação para passar por esses momentos turbulentos. Número 1 de causas de suicídio é a depressão. Hoje também assolando a humanidade. Depressão e ansiedade talvez sejam os carros-chefes, né, da sociedade contemporânea. Então é muito importante e necessário o conhecimento do Espiritismo nesse momento. E depois de toda essa propaganda, o capítulo 2º de Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo. Kardec fala assim, eu coloco propositalmente esse capítulo como segundo, porque aqui se insere... Eu nem li o prefácio, não vou ler não, se der tempo eu leio. Porque aqui se insere o conhecimento talvez mais importante da doutrina do Cristo, que é a vida futura. Meu reino não é desse mundo, Jesus falando, meu reino não é daqui do terra a terra. Meu reino é do plano espiritual. Kardec fala que todo o ensinamento do Cristo deságua nisso. Tudo que o Cristo veio nos falar, tudo que Ele veio nos ensinar, é para a vida futura. É nos mostrando que a terra é uma simples hospedaria. Que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Então não há tempo de ficar se perdendo com tanta futilidade, com tanta vaidade, com tanto orgulho, com tanta prepotência, com tanta arrogância, com tanta máscara. Não dá tempo de ficar mais maçando barro, né, Claudinho? Diz lá no Bonfim. Não dá tempo de ficar amassando barro mais. Não dá para a gente ficar nessa infantilidade espiritual mais. São chegados os tempos. Não dá mais para a gente ficar brigando como se fossem crianças espirituais. Brigando por coisas assim que, meu Deus, né? Como diz no popular, vira homem. Cresce, amadurece. A gente cresce, envelhece, mas não amadurece. Quando era criança, brigava pelo brinquedo da estrela. Hoje a gente briga por outras coisas, mas continua as infantilidades. Continua as imaturidades. Tanta coisa que nos tira o sono e que não tem valor. Tantas coisas que nos tira a paz e que não tem valor, que não preenche. Às vezes até incha. Né? Incha da vaidade, incha o orgulho. Mas o inchar é igual um balão. Um alfinetezinho estoura e acaba tudo. Da mesma forma que inflou, desincha e acabou. Não tem chão mais. Porque a materialidade não nos dá sustentação. É isso que vem falar que meu reino não é desse mundo. A materialidade, o que é de matéria, é para a gente caminhar aqui pelo planeta Terra. Mas não para nos perder nisso. Não para colocar isso em primeiro lugar. Há tanta gente se perdendo e achando que está ganhando. Entende isso? Há tanta derrota
no que a sociedade vê como vitória, e há tanta vitória no que a sociedade vê como derrota, são os valores distorcidos. É o que Sócrates chamava das não virtudes, das virtudes adoecidas. Sócrates foi morto por conta disso. 400 anos antes de Cristo, já denunciando na sociedade ateniense a hipocrisia, a falta de valores, a distorção das coisas. E ele foi condenado por perverter as mentes juvenis. Teve que tomar um veneno e morreu por conta do veneno. Cicuta. Condenado à morte, assim como Jesus Cristo foi também. Condenado à morte. Porque um mundo que alimenta a hipocrisia não consegue vislumbrar, não consegue acompanhar ou não consegue aceitar quem quer fazer diferente. Esse que quer fazer diferente, logo é tirado de cena. Entende isso? Tem alguma coisa a ver com a nossa sociedade? A história vai se repetindo, porque nós não nos amadurecemos ainda espiritualmente. Somos os mesmos, eu falo de maneira geral, mas cada um assuma aí no seu particular. Somos os mesmos que mandamos crucificar Jesus e soltar Barrabás. Quantas vezes nós estamos soltando Barrabás no dia a dia? Sendo convenientes com as coisas negativas, com as coisas erradas. Ou seja, para nós mesmos, ou seja, para os outros. Ou seja, comigo mesmo, ao passo que eu me maltrato meu corpo, dependendo do que eu vou ingerindo, que seja uma bebida, que seja um cigarro, que seja uma alimentação desregrada. Eu estou sendo coerente ou sendo conivente com o que há de negativo. Ou seja, no meu ambiente de trabalho, ou seja, na rua, ou seja, dentro de casa, com meus filhos, com minha esposa, com minha mãe, com meus pais, meus irmãos, meus vizinhos, onde quer que estejamos. Nós estamos a todo tempo soltando Barrabás, crucificando Jesus, ou estando do lado de Jesus e prendendo o Barrabás que existe em nós ainda. Esse bandido, entre aspas. Essa vontade ou essa tendência negativa que nós as temos. Isso aí não precisa de esconder de ninguém, não. Aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala: o verdadeiro espírita não é o anjo, não é o perfeito. Kardec coloca: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Ou melhor, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, porque o Espiritismo vai nos transformando, e pelo esforço que ele faz diariamente em domar as suas más inclinações. Ou seja, as más inclinações nós as temos. O nosso papel é nos esforçar para domá-las, para ser melhor amanhã do que eu fui hoje, melhor hoje do que eu fui ontem. Assim que Santo Agostinho fez, todos os dias refletindo o que ele tinha feito durante o dia, se ele podia melhorar, se ele foi indelicado com alguém, se ele fez alguma coisa que a consciência julgasse, e no outro dia ele buscava melhorar. Só que isso é muito ultrapassado, né? A gente não tem nem tempo para pensar no que eu fiz de melhor para o outro, A vida está tão acelerada que a gente dorme e acorda sem saber para que dorme, sem saber para que acorda. Nós já estamos no meio do ano. Já passou a pandemia. A gente está aí. Dorme e acorda. Sem saber para que dorme, sem saber para que acorda. Parece que está ligado no piloto automático.
A gente vive como se nunca fosse morrer. E depois morre como se nunca tivesse vivido. A gente fica tão arraigado no terra a terra que nós nos distraímos que somos espíritos imortais. É isso que vem falar aqui. Meu reino não é desse mundo, é lá do plano espiritual. O nosso reino, os nossos verdadeiros valores que nós cultivamos aqui na terra, não é aqui para a terra. As virtudes que nós cultivamos, a reforma íntima que nós estamos fazendo, não é aqui para o terra a terra somente, é para a eternidade. A reencarnação aqui é 80, 90, 100 anos. Dá licença. Eu estava com a garganta da turma. 80, 90, 100 anos não é nada perante a eternidade. É um piscar de olhos. É isso que o Espiritismo vem nos falar. A vida que é um piscar de olhos, é muito rápida. A Terra é uma escola. É um planeta escola. A gente vem aqui para provas e expiações até o momento. É para desenvolver as nossas virtudes, trabalhar o nosso lado luz e também trabalhar o nosso lado sombra. Daqui a pouco a gente está retornando ao plano espiritual. E a bagagem que nós vamos levar para lá não são as materiais. É isso que Allan Kardec vem falar. No item 5, ele intitula O Ponto de Vista, que para mim é a chave do Espiritismo. Ele justifica porque colocou no segundo capítulo, devido à importância, porque é só trocar o ponto de vista que nós transformamos a nossa vida. Ao invés de um ponto de vista material, um ponto de vista espiritual. É só isso. Parece mágica. Ao invés de eu olhar a vida do ponto de vista material, eu começo a olhar a vida do ponto de vista espiritual. Isso já muda totalmente as coisas. Kardec fala, nós começaremos a ver a vida corpórea como extremamente transitória. Nós começaremos a ver as ganhas ou perdas materiais como coisas do caminho, coisas simples do caminho, sem dar toda aquela importância que a gente dá, sem perder os cabelos como a gente fica, sem roer as unhas, tomando remédio. Qual que é as aflições? Quais são as aflições? Espirituais ou materiais? O que mais nos aflige no dia a dia? Alguém está preocupado aqui que não está evoluindo, que vai desencarnar, vai ver o anjo de guarda com a prancheta lá, era para você ter feito isso, feito aquilo, não fez. Tem alguém que fica aflito por conta disso? Perde sono? Fica nervoso? As nossas aflições são essas pueris. É a criança que tomou o pirulito da outra e a outra chora como se tivesse acabado o mundo. A gente só trocou de pirulito. Mas não tem essa visão. É o que Kardec fala aqui, troca o ponto de vista.
vê a vida de um ponto de vista espiritual. Entenda que nós somos espíritos imortais, não somos corpo. Somos espíritos imortais. A vida é fugidia. Está encarnado hoje, amanhã está desencarnado, ou até hoje mesmo. A gente não sabe, alguém sabe a hora que vai? Pode ser hoje, pode ser agora. E o que a gente vai levar para lá? É isso que Kardec trata aqui. Veja do ponto de vista espiritual. Aí alguém aqui pergunta, né? Ele mesmo pergunta e responde, mas se a gente fosse ver, se todos os homens fossem ver a vida dessa maneira, o mundo material ia ficar aos cacos, porque ninguém ia cuidar das coisas materiais. Todo mundo ia ficar preocupado com as coisas espirituais e não ia cuidar das coisas materiais. E Kardec mesmo responde, de forma alguma. O instinto de conservação leva o homem a progredir sempre. E depois ele traz, Deus não quer que a gente deixe as coisas materiais de lado. A única coisa que Ele quer é que a gente coloque as espirituais em primeiro lugar. Deus não condena as coisas materiais porque é Ele que provê tudo. Mas Ele nos dá um instrumento, Deus nos dá um instrumento para que a gente use desse instrumento para melhoria espiritual. Não é usar desse instrumento para perdição. Kardec dá um exemplo de um lavrador com uma enxada. Ele falando da missão do homem inteligente na Terra. É outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você coloca uma enxada na mão de um lavrador, precisa de você falar com ele o que é para ele fazer? Ele sabe que aquele instrumento é para ele lavrar a terra. Agora, se ele pega essa enxada e vai contra o patrão, ele está usando um instrumento de maneira equivocada. É o que Kardec fala da função do homem inteligente na Terra. Deus nos dá a inteligência para que a gente use da melhor maneira possível. A gente pega essa inteligência e vira para o outro lado, nós estamos equivocados. Deus não condena as coisas materiais. Kardec ainda coloca aqui com todas as letras. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma, das coisas espirituais. Então, a gente viver na Terra sem se perder na Terra. É buscar ter um emprego melhor, um carro melhor, uma casa mais confortável, tudo bem. Mas sem que isso seja o objetivo final. Sabendo que isso são meios, não são fins. A finalidade da vida é outra. A finalidade da vida não é as coisas materiais. A finalidade da vida não é patrimônio material. Isso são meios para alcançar outras finalidades. Agora, se esses meios nos faz perder, a gente fica ali no meio e não atinge o fim. Joana de Anjos, através de Valdo Franco, ela fala que massivamente, ou na maioria das vezes, nós reencarnamos e com o passar dos anos, a gente vai perdendo a sensibilidade, vamos como se fosse uma carapaça e vamos nos materializando. Ela fala da necessidade diuturna de nós termos essa ligação com a espiritualidade. Para não perder esse link. Uma oração, uma leitura, uma palestra, uma obra de caridade. Para a gente não perder esse fio. Porque é muito fácil se perder. É muito fácil desligar. Fica igual a internet, né? Cair na conexão toda hora.
A gente conecta um pouquinho, daqui a pouco desconecta. Conecta um pouquinho, daqui a pouco desconecta. Esquecendo que nós somos espíritos imortais. Para mim, o maior ensinamento que o Espiritismo me deu foi esse, que eu sou um espírito imortal. A partir desse ponto de vista, a gente consegue, sim, ter uma vida mais equilibrada. O mundo pode estar virando de cabeça para baixo. Não é que você vai ser, né, Buda, não, Chico Xavier, e está tudo bem, não. Mas a gente consegue ainda ver com os outros olhos. Eu fico imaginando muito quando eu vou em velório. Velório para mim é uma coisa muito marcante. É estranho, mas eu gosto de ir até de quem eu não conheço. O dia que eu vou no velório, minha semana é outra. Eu estou conectado 100%. Porque eu sempre podia ser eu. Podia ser eu. Por que não? Podia ser minha esposa. Podia ser minha filha. Podia ser meu filho. Aí você vai no velório e fala, não, peraí. Você vai lá com a cabeça cheia de coisa, tem que resolver isso, tem que fazer aquilo. Tem... Não, peraí. E se fosse? Não é pra gente viver na paranoia, não. Mas pra gente ir repensando os valores da vida. Porque se eu almoço e não tenho tempo de chupar uma laranja, não tem muita coisa, não. Né? Eu posso ter tudo, mas não tem muita coisa, não. Né? Ainda mais uma laranja lá de Carlinhos. Se eu não posso passar lá no Carlinhos e comprar uma laranja para chupar, não tem muita coisa, não. Se eu não posso sentar e conversar com minha esposa, com meus filhos, brincar, de que tá valendo? A vida é muito fugidia. O ponto de vista tem que ser espiritual. Porque senão a gente acha que está ganhando, mas a gente está, na verdade, perdendo. No final desse capítulo, Kardec traz uma mensagem de uma rainha, né, mediúnica. Ela foi rainha na França e vem falando nada como ela poder falar que meu reino não é desse mundo. Ela, como rainha na terra, achava que ia ter todas as pompas nos céus, que ia ser recebida como uma realeza. E ela fala, que decepção. Logo depois do meu desencarne, quando eu me vi no plano espiritual, eu já percebi que era totalmente diferente. Eu vi pessoas que estavam muito abaixo de mim, que eu desprezava por não ter sangue nobre, enquanto encarnado, que no plano espiritual já estavam muito acima, mas muito acima. Ela vem falando, eu aprendi, né, na amargura, essa mensagem do Cristo. Que tudo que eu tinha na terra, tudo que eu tinha de orgulho, de vaidade, de prepotência, de poder, eu estava aqui na rala. E ela termina a mensagem pedindo para que a gente ore por ela. Para ela conseguir suportar esse momento que ela estava passando. Então não é brincadeira. Se eu entendo que eu sou um espírito imortal, e o Espiritismo é fantástico, ele vai nos ensinar o valor da família, né? Hoje, em tanta decadência, os valores familiares, o Espiritismo vem resgatar isso. É um movimento de fortalecimento da família. A Federação Espírita Brasileira, há uns anos atrás, lançou uma campanha, o melhor é viver em família, trazendo várias referências de Emmanuel, de André Luiz, Joana de Anjos, do Evangelho, falando da importância do núcleo familiar, da gente estruturar bem a nossa família. Não tem nada mais importante.
Tem um livro do Raul Teixeira que o Espírito Camilo fala: por que a gente está terceirizando os nossos filhos? Se são eles as joias mais preciosas que nós temos, por que nós estamos terceirizando? Nesse livro eu perdi o título. O Espírito Camilo fala assim: pensa bem se você não pode levar uma vida mais modesta e conviver mais com a sua família. Percebe? Porque vocês estão invertendo os valores. Vocês estão dando muita importância ao que não tem e deixando de lado o que realmente é a joia, o que realmente é a preciosidade. Então, olha só, não precisa a gente querer virar santo, não precisa a gente transformar da água para o vinho, não querer errar mais, não querer ter tendência negativa mais nenhuma. Não é nada disso. É só trabalhar a família, ser missionário, levar para o mundo inteiro, nada disso. Faça o dever de casa primeiro. Vai ser um melhor pai, vai ser uma melhor mãe, vai ser um melhor filho, um melhor marido, um melhor esposo. Até com a sogra, né, a gente tem que melhorar. Até a jararaca a gente tem que amansar. Faz parte. A gente não cai de paraquedas. É a sogra que eu mereço. Eu falei, gente, o que eu fiz na vida passada? É o que a gente merece. Joana de Anjos fala: mais do que merece, é o que precisa. É o que precisa. Porque a vida não é só doce de leite. Quem quer viver a vida só gozando a vida é a mentalidade infantil. Quem quer progredir, enfrenta os desafios, as dificuldades. Quem quer manter na infantilidade, foge dos desafios, das dificuldades. O vício, por exemplo, é uma fuga da gente manter na infantilidade. Em vez de você enfrentar os problemas, você procura um vício para fugir daquilo. Qualquer vício. Até os alimentares, né? Não tem gente que a compulsão alimentar está nervosa, chocolate. Está nervoso, chocolate. Está nervoso, cigarro. Está nervoso, uma bebida. Uma fuga. É sempre fuga. É imaturidade, é infantilidade espiritual. Os desafios estão aí porque é preciso enfrentá-los para que nós amadureçamos, cresçamos espiritualmente falando. Isso vai dando força dia a dia. O Raul Teixeira fala: quando a tentação bater na sua porta, fala com ela para voltar amanhã. E amanhã ela vai voltar porque ela é insistente. Fala com ela que hoje não. É o lema dos alcoólatras anônimos, né, do AA. Hoje não. Só por hoje. Olha que fantástico. Não é para todo dia, não é para sempre, não. É só por hoje. Isso faz com que o nosso cérebro trabalhe de maneira melhor. É só por hoje. Não precisa de você ficar: vou parar de beber o resto. Não, é só por hoje. É só nessa festa. É só por hoje. É só uma... E a gente vai fortalecendo. A tentação volta amanhã. Você fala: não, hoje não. Pode voltar outro dia. Ela volta. Não, hoje também não. Isso vai fortalecendo até você ganhar robustez. E quando você vence, aquilo não volta mais. É um degrau que a gente subiu. Não volta mais. Se voltou é porque a gente não venceu ainda. Porque a vida, a evolução é nesse degrau. Às vezes a gente está no patamar do degrau reto, está tudo ali mais ou menos na calmaria. Quando começam as batalhas, a gente começa a subir um pouquinho. É onde que a gente está batalhando. Aí a gente toma outro degrau. Começa um período de calmaria. Depois vem mais batalha. A gente está subindo o próximo degrau. A gente toma lá em cima, calmaria, batalha, calmaria, batalha. E assim a gente vive. Né?
Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, fala: afrouxa e aperta, quieta e desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. A vida é assim: afrouxa e aperta. Ela quer da gente a coragem. Coragem para vencer nós mesmos. Coragem para vencer as nossas próprias limitações, as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias tendências negativas. Com o olhar espiritual, tudo isso fica mais leve. Kardec fala aqui que é só trocar o ponto de vista para a gente ter uma visão mais amadurecida da vida. Eu não vou viver desleixado, eu não vou viver fora do mundo, mas eu não vou me perder no mundo. É totalmente diferente. Eu sei o que realmente é vitória e o que realmente é derrota. Eu sei que os recursos que Deus me deu é para eu ajudar a humanidade. E não só para mim, de maneira egoísta. Os recursos que eu tenho, sejam intelectuais, sejam financeiros, seja o corpo, seja a força de trabalho, é para que a gente deixe esse mundo um pouco melhor. E dá para fazer. A família, como célula mãe da sociedade, se cada um de nós cuidássemos com zelo necessário da nossa família, a sociedade toda se transformaria. Se nós pensarmos em todo e qualquer problema social, todo e qualquer problema social, ele tem a gênese na família. Todo e qualquer problema social, ele tem a gênese na família. Essa família bem tratada, ela vai soltar, vou dizer assim, indivíduos mais maduros e preparados para a sociedade. E esses indivíduos vão formar outras famílias mais maduras, mais preparadas, e assim vai se multiplicando. Esse ciclo vicioso que nós temos vai se transformando num ciclo virtuoso. E é isso que transforma a humanidade. O planeta Terra, ele será um planeta de regeneração quando nós, encarnados, estivermos dispostos a regenerar. Porque eu quero um mundo melhor. A gente quer um mundo com mais honestidade. Eu preciso ser mais honesto. A gente quer um mundo com mais ética. Eu preciso ser mais ético. Eu quero um mundo com mais sinceridade. Eu preciso ser mais sincero. Eu quero um mundo com tudo que a gente pensa, com mais bondade, com mais amor, com mais fidelidade. Eu preciso vivenciar isso, porque não vai cair do céu. Eu que tenho que trabalhar esses valores dentro de mim mesmo, dia a dia. Já finalizando, a rainha de Paris coloca assim: para granjear um lugar nesse reino, no reino espiritual, são necessários, ela já dá a receita facinha aqui: abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática e benevolência para com todos. É só isso. Só anotar e praticar. Abnegação, humildade, caridade, benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, lá no plano espiritual. Não se vos pergunta o que fostes. Qual título que você tinha, se era doutor, onde que morava, a casa que tinha, o carro que tinha, o contra-cheque, o cargo que ocupava. Nada. Não se pergunta o que fostes, nem a posição que ocupares, mas pergunta o bem que fizestes e quantas lágrimas você enxugastes.
para encontrar o reino dos céus. Não vai perguntar o que a gente fez, o que a gente foi, Vai perguntar o que nós fizemos. O que nós fizemos de bom, o bem que nós fizemos e quantas lágrimas nós enxugamos. Quantas vidas nós facilitamos. É o que Jesus mesmo disse. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é falar, é fazer. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Não adianta ficar falando, não adianta ficar rezando, não adianta ficar da boca para fora. Entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É tirar do campo da fala e trazer para o campo da ação. Falar, até papagaio fala, até a gente fala. É tirar do campo da fala e trazer para o campo da ação, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. No ambiente de trabalho, nas convivências. O que a gente passa no dia a dia. É isso. Eu agradeço muito a oportunidade, os ouvidos, e espero de coração que todos nós possamos, através do conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, buscar uma vida mais tranquila, mais leve, menos densa, né? Menos arrastada, menos pesada, igual a gente tem visto tanto por aí. Muito obrigado a todos vocês, que o Cristo nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito obrigado.